Boa tarde a todos, bem-vindos à reunião semanal da programação da operação. A gente vai começar aqui com o primeiro bloco, chamando o Eduardo para falar sobre a previsão meteorológica. Eduardo, por favor. Obrigado, Cris. Boa tarde a todas e todos. Começando aqui a reunião, imagino que já esteja aparecendo para vocês. Começando a apresentação da previsão meteorológica, mas antes a gente vai fazer um apanhado do que aconteceu nessa última semana, né? Essa última semana ela começou com a atuação da zona de convergência do Atlântico Sul, um pouco mais ao norte do que a sua posição normal, né, para essa época do ano, então ela ficou nesse eixo que atinge principalmente entre o norte e o nordeste. Depois, no decorrer, já no início da semana, ela já se dissipou. A gente continuou com essa precipitação nessa faixa entre o Amazonas e a Bahia, e depois entre o Amazonas e Minas Gerais, pegando também o Rio de Janeiro. Em questão das bacias, né, a gente vê que os maiores volumes de precipitação foram na bacia do São Francisco, tanto médio quanto alto São Francisco, com volumes acima de 50 milímetros, até passando de 100 milímetros em alguns pontos. Também em toda a extensão, praticamente, da bacia do Tocantins, e também nas bacias do Xingu e do Tapajós, no trecho médio e baixo dessas bacias também, registrando precipitação. Nas bacias do sul e mesmo aqui nas bacias que ficam entre o estado de São Paulo, na bacia do Grande Tietê e nas bacias da região sul, a gente também teve ocorrência de pancadas de chuva, principalmente na cabeceira dessas bacias, nas áreas mais próximas do litoral. Com a formação nessa última semana, né, a gente teve em relação à temperatura um ligeiro aumento de temperatura no sudeste, principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro, enquanto que no sul, né, nas capitais do sul, a gente teve uma condição bem próxima ao que a gente tinha registrado na semana anterior, registrando até um ligeiro aumento, mas nada muito significativo. Em relação à média da velocidade do vento, no Nordeste, a gente teve uma intensificação da velocidade do vento no decorrer dessa semana, em comparação com a semana anterior, que a formação da zona de convergência das ACAS, ela afetou bastante a intensidade dos ventos no Nordeste, enquanto que essa semana ela já foi um pouco mais favorecida, principalmente no Maranhão e no Ceará, no litoral desses dois estados. Em relação à radiação solar, né, a gente vê que na semana anterior a gente teve uma redução bastante significativa no interior do Nordeste. Essa semana já não, né, essa semana já apresenta um aumento, mas a gente teve uma ligeira redução nesse eixo que passa passa pelo Pará, passa pelo norte de Goiás e também por Minas Gerais, pegando inclusive os parques aqui do estado de Minas Gerais, os parques solar fotovoltaicos. Para essa próxima semana, a gente continua com algumas áreas de instabilidade, mas, no geral, né, os três modelos indicam uma precipitação abaixo do que a gente registrou nessa semana atual. Né? A gente vê que os maiores volumes, com exceção do ETA, ficam em torno de 50 milímetros, nesse eixo que vai do Amazonas até Minas Gerais, e pega as bacias do Grande, do Paranaíba, do Alto São Francisco, parte do Tocantins, Xingu, Tapajós e também parte do Madeira. E a gente vê que para essa próxima semana a chuva deve ficar um pouco mais deslocada ao sul em comparação com a semana atual. Só o ETA, né, que diverge mais do GFS, do ECNOR-UF, mostrando uma precipitação muito mais volumosa para a cabeceira da Bacia do Rio Grande, passando dos 100 milímetros nesse trecho a um montante de Furnas. Com essa configuração de precipitação, né, a gente espera para a próxima semana um aumento de temperatura em Porto Alegre e, na verdade, né, em todo o Rio Grande do Sul deve registrar temperatura bastante elevada nessa próxima semana operativa, enquanto que nas demais capitais do país a gente espera uma condição de estabilidade em relação a essa última semana. Algumas cidades com uma temperatura ligeiramente superior, outras ligeiramente inferior, mas dentro desse range que a gente considera instabilidade. Em relação à geração eólica, para essa próxima semana, com esse deslocamento da precipitação mais ao sul, a gente espera uma elevação da intensidade dos ventos no Nordeste, né, com uma consequente aumento da geração eólica. E em relação à geração solar fotovoltaica, com esse deslocamento para o sul, a gente espera um pouco mais de céu claro nos estados do Maranhão, do Piauí e na Bahia, favorecendo a geração solar fotovoltaica nesses estados. Encerro aqui a minha apresentação e te passo de volta a palavra. Obrigado, Eduardo.
Bom, dando continuidade, vamos chamar agora o Arthur para falar sobre a previsão hidrológica da PRH. Obrigado, Cris. Eu vou dar início aqui à apresentação da previsão hidrológica, começando aqui com o acompanhamento de anos da região Sudeste e Centro-Oeste. A gente consegue observar que a previsão para a próxima semana é de estabilidade, com um aumento sendo previsto aí para a segunda semana e ligeiro aumento para as próximas semanas previstas. Com isso, a previsão mensal fica com 69% da média de longo termo, representando o décimo menor do histórico de 94 anos. Dando uma visão geral no Grande Paranaíba, Paranapanema e Paraná, a gente observa uma tendência de leve redução da energia natural fluente em todas essas bacias, durante essa semana ainda, uma certa estabilidade na próxima semana e uma expectativa de aumento, para as próximas semanas previstas. A gente consegue verificar também um comportamento abaixo da média em todas essas bacias, com o Grande sendo o 15º menor do histórico, o Paranaíba o 16º menor do histórico, o Paranapanema o 10º menor do histórico e o Paraná também como o 10º menor do histórico. Para o subsistema sul, a gente veio de um episódio bem elevado de ENA, muito acima da média. Agora a gente já está no momento de recessão e a expectativa é que a gente venha para valores abaixo da média nessas próximas semanas, ficando mais estável a partir da terceira semana prevista. Com isso, a previsão mensal fica em 72% MLT, representando o 39º menor do histórico. Dando um zoom nas bacias, né, tanto Iguaçu, Uruguai e Jacuí, que a gente vem observando valores de energia natural fluente acima da média, nos próximos dias devem chegar a valores abaixo da média, todos eles fechando com valores abaixo do MLT, o Iguaçu com 66%, sendo o 35º menor do histórico, o Jacuí com 91% da média, sendo o 44º maior do histórico, e o Uruguai fechando com 78% da MLT, sendo o 47º menor do histórico. O Nordeste, a gente observou um aumento bem expressivo da energia natural fluente nessas últimas semanas, e agora a expectativa é de uma redução mais abrupta na próxima semana, com expectativa de aumento a partir da segunda semana prevista. A previsão mensal ainda assim fica abaixo da média, com 72% da MLT, e isso representa o 26º menor do histórico. E para o norte, a gente tem uma expectativa de continuidade da ascensão da energia natural fluente. Com isso, a previsão mensal fica ligeiramente acima da MLT, com 102%. Isso representa o 41º maior do histórico de 94 anos. A bacia do Rio Tocantins, ela deve, aqui na previsão, indicar um aumento da energia natural fluente, passando dos valores da média de longo termo. Isso representa uma previsão mensal com 113% da MLT, e o que indica o 29º maior do histórico de 94 anos para essa bacia. Tendo um zoom aqui em todas as bacias, em ordem espacial, a gente pode ver que poucas bacias estão com previsão acima de 160% da MLT, somente Curuaúna e o Paraguaçu. Com previsão abaixo de 40% da MLT, a gente tem como destaque o Paranapanema, e também com previsões próximas à média, né, entre 80% e 120%, a gente pode destacar o Madeira, o Tocantins e essas bacias do Atlântico Leste, né, o Paraíba do Sul, Doce, o, o Mucuri e também o Jequitinhonha. Agora, falando da previsão mensal, a gente tem aqui uma evolução dos valores de ENA para os últimos 12 meses, um comportamento característico, principalmente nas bacias do Sudeste, Norte e Nordeste. Agora, nos meses de janeiro, com ascensão para todas essas três bacias, o Sul a gente teve um aumento bem significativo, passando os valores de ENA aqui nos meses de outubro, do Sudeste aqui para os meses de outubro e novembro, agora com uma expectativa de redução da energia natural fluente. Aqui uma evolução da previsão mensal, a gente pode perceber que para a região norte essa previsão ficou estável, não teve revisão do valor. Para o subsistema Nordeste, houve uma revisão para 72% da média de longo termo, em termos de ENA. O Sul também está com 72%, antes estava com 77% no PMO.
e o Sudeste estava com valor um pouco acima do que a gente está prevendo agora, estava com 71 e agora está com 69% de MLT. Com isso, eu encerro minha apresentação e devolvo a palavra para você, Cris. Muito obrigado. Obrigada, Arthur. Vou chamar aqui a Camila para falar sobre operação hidráulica. Camila, por favor. Deixa eu ver aqui. Boa tarde a todos. A apresentação da operação hidráulica ela vai ser bem breve, visto que a gente não teve nenhuma sala de crise atuante para essa semana. Então, aqui a gente só está com a apresentação da agenda das reuniões, né, das salas de crises que estão atuantes. Para a Bacia do Paranapanema, a próxima reunião vai ser do dia 29/2, a do Sul, dia 21/2, a do São Francisco, dia 6/2, e a do Tocantins, dia 28/2. Além dessa, nós estamos com as reuniões extraordinárias, né, devido ao acompanhamento do fenômeno El Niño. Para o Nordeste, a próxima reunião vai ser dia 6/2, e para o Norte, a próxima vai ser do dia 23/2. Devolvo minha palavra para a Cris. Obrigada a todos. Obrigada, Camila. Bom, a gente agora vai fazer aquela breve pausa para seguir depois com o segundo bloco. E a gente aguarda as perguntas se houver. Obrigada. Bom, retornando aqui para a apresentação do segundo bloco, antes eu vou chamar o Tiago para responder a pergunta que foi feita pelo Luciano de Furnas, perguntando se houve alguma participação de hidrelétrica na exportação dessa semana ou foi 100% de termoelétrica. Pode responder, Tiago, por favor? Boa tarde, Cristiane. Boa tarde a todos os participantes. Boa tarde, Luciano. Obrigado pela pergunta. E sim, toda exportação realizada essa semana foram por usinas termoelétricas, não houve participação de hidráulicas. Volto a palavra, Cristiane. Obrigado. E fico à disposição para mais perguntas. Obrigada, Tiago. Bom, vamos passar então agora, dando continuidade ao segundo bloco, chamar o CAM para fazer a apresentação, o APEC, sobre a previsão de carga para programação diária e acompanhamento diário semanal. Por favor, CAM. Ok, obrigado, Cris. Vou começar a projetar a tela aqui. Bom, boa tarde a todos. Espero que já estejam vendo minha tela, né? Começando aqui com os resultados da semana, previsão de carga diária, tá? Aqui no subsistema Sudeste Centro-Oeste, trazendo os últimos 7 dias aí, de destaques que a gente teve aí foram os últimos 2 dias, né, que passaram por fortes chuvas, principalmente em Rio e São Paulo, que causou essa redução mais forte que a gente tinha previsto aí para o dia 1º, tá? E esse foi o nosso maior desvio aí na semana. 78% dos desvios ficarem até 3%, um MAP de 2,4%, 36% dos desvios até 1%. Seguindo para o subsistema sul, ele começou o final de semana abaixo, né? E foi tendo uma forte elevação de temperatura aí ao longo da semana, tá? Visto que a carga também foi respondendo de acordo aí com essa elevação de temperatura. Deixou a previsão bem difícil aí no começo da semana, mas fomos ajustando aí a previsão ao longo da semana e os desvios foram reduzindo, tá? 53% desvios até 3%, um MAP de 3,36%, 20% de desvios até 1%. Aí seguindo para o subsistema Nordeste, o Nordeste teve um bom resultado aí na semana, né? Fora essas pequenas volatilidades locais aí que aconteceram, 80% dos desvios até 3%, 1,79% de MAP, né, um subsistema que é menor, e 41% de desvios até 1% foi um bom resultado, né? Seguindo para o subsistema Norte, aqui a gente teve precipitação praticamente em quase todas as capitais aí, das principais capitais, né? Belém choveu praticamente, registrou chuvas aí praticamente ao longo da semana inteira, dificultou bastante a previsão, mas o que causou os maiores desvios aqui foi principalmente Manaus, que essa chuva do dia 27, e ontem, dia 1º, que Manaus passou por uma forte redução de carga aí, principalmente ligado à chuva e temperatura, tá? 68% de desvios até 3%, um MAP de 2,33%, 24% de desvios até 1%. E quando a gente integraliza todos os subsistemas no SIM, a gente tem aqui que o maior desvio foi aí no dia 1º, tá? Principalmente puxado aí pelo Sudeste, tá? Que passou por essa forte redução que a gente, quando fechou a previsão no dia anterior, a gente não tinha todos os impactos aí, tá bom? 92% dos desvios em até 3%,
é um MAP de 1,30 e 53% de desvios até 1% no sim. Bom, Cris, era isso que eu tinha para passar. Encerro minha apresentação por aqui e devolvo a palavra. Obrigado. Obrigada, Cláudio. Bom, e dando continuidade, a gente vai chamar o Eric para a previsão de carga do PMO na revisão semanal. Eric, por favor. Boa tarde, Cristiane. Boa tarde a todos. Começar o compartilhamento da tela. Bom, acredito que todos já estejam vendo minha tela. Novamente, boa tarde. Começar a continuar no assunto de previsão de carga, agora falando no âmbito dessa primeira revisão semanal do PMO de fevereiro. Bom, começar pelos destaques meteorológicos, que embasaram nossas previsões para a próxima semana operativa e também do impacto na meteorologia na carga da semana atual. Nos subsistemas Sudeste, Centro-Oeste e Sul, a semana em curso apresentou temperaturas máximas inferiores às nossas expectativas, principalmente na região Sudeste, em São Paulo, Minas Gerais e no Rio de Janeiro. E em contrapartida, no estado de Santa Catarina e Paraná, na região Sul, foram verificadas temperaturas acima das nossas previsões, o que impactou na dinâmica da carga observada na semana atual, como vai ser mostrado mais à frente. Para a próxima semana, a expectativa é de elevação das temperaturas médias no estado do Rio Grande do Sul, como já foi apontado pelo Eduardo, enquanto nos demais estados desses dois subsistemas, tanto na região no subsistema Sudeste e Centro-Oeste, quanto no subsistema Sul, a expectativa é de manutenção das temperaturas médias para a próxima semana. E a respeito de precipitação, o destaque é a expectativa de chuvas ao longo de toda a semana nas capitais do subsistema Sudeste e Centro-Oeste, e enquanto no estado da região Sul, a expectativa é de ocorrência de chuva apenas no final da semana operativa nos estados de Santa Catarina e Paraná, enquanto no estado do Rio Grande do Sul não é esperado precipitação para a próxima semana. Nos subsistemas Norte e Nordeste, as previsões indicam estabilidade nas temperaturas para a próxima semana operativa, com manutenção das temperaturas elevadas típicas desse período do ano, e além para a região Norte, a expectativa é de manutenção do acumulado de precipitação, enquanto na região Nordeste, a previsão indica redução dos totais de precipitação para a próxima semana operativa em relação ao comportamento da semana atual. Bom, começando agora o acompanhamento da carga, começando pelo subsistema Sudeste e Centro-Oeste, lembrando que aqui temos as 5 semanas operativas desse mês de fevereiro, com a primeira semana operativa, o valor estimado para o seu fechamento, e das semanas de 2 até a semana 5, os valores atualizados com essa revisão semanal, com essa primeira revisão semanal desse PMO de fevereiro. Bom, no subsistema Sudeste e Centro-Oeste, a semana em curso, como já foi informada, veio com temperaturas abaixo da expectativa, principalmente na região Sudeste, que impactou no desempenho da carga, sendo estimado o fechamento em 45.033 megawatts médios para essa semana, valor 4% abaixo do valor previsto na semana passada, na semana do PMO. Para a próxima semana, como a carga veio bem abaixo na semana em curso, nós realizamos ajustes para baixo nas semanas à frente. Na próxima semana, a expectativa é de, no Rio de Janeiro, temperaturas por volta de 35 graus ao longo de toda a semana, ao longo de boa parte da semana, ajudando para o desconforto térmico, o que ajuda no aumento de carga. Portanto, porém, como o Eduardo mencionou, ainda dentro da estabilidade, do que é considerado estabilidade. Porém, sabendo dessa informação, nós ajustamos o valor, porém mantendo uma carga superior ao valor verificado, ao valor observado na semana em curso, sendo previsto no valor de 46.662 megawatts médio para a próxima semana. E para a semana 3, a semana que engloba o Carnaval, nós mantivemos o comportamento sazonal, uma semana de Carnaval, também ajustando de forma semelhante, tanto a semana 3 quanto a semana 4, mantendo a sazonalidade para a semana do Carnaval e a semana posterior a essa semana de Carnaval. E para a semana 5 não foi realizado nenhum tipo de ajuste. Com isso, totalizando o mês de fevereiro, o novo valor revisto está em 46.207 megawatts médios para o Sudeste e Centro-Oeste, valor 1,4% abaixo da previsão original do PMO, que era de 46.871 megawatts médios. Passando agora para o subsistema Sul, a semana em curso, em Santa Catarina, no Paraná, foram observadas temperaturas superiores às
expectativas, quando foi fechado o valor para a primeira semana na semana do PMO, na semana passada. Portanto, a semana em curso está sendo estimada com um valor de 14.852 megawatts médios, valor 2,3% acima da nossa previsão realizada na última semana. Para a próxima semana, como a expectativa é de estabilidade em Santa Catarina e no Paraná e elevação nas temperaturas no Rio Grande do Sul, além de, no Rio Grande do Sul, não ser esperado precipitação para a próxima semana, nós realizamos o ajuste no intuito de rever o valor da próxima semana com um valor superior ao da semana atual, sendo um novo valor previsto em 15.058 megawatts médio. Para as demais semanas operativas do mês, como ainda não temos sinalizações meteorológicas para o período, nós não realizamos nenhum tipo de ajuste para essas semanas e mantivemos a sazonalidade típica de uma semana de carnaval, sendo a semana do carnaval a semana com carga média mais baixa do mês em relação às demais semanas operativas do mês de fevereiro. Bom, totalizando o mês agora, no Subsistema Sul, o novo valor revisto está em 14.617 megawatts médio, valor 0,7% acima do valor original do PMO, que era aqui indicado em 14.514 megawatts médios. Chegando agora ao Nordeste, a semana em curso está sendo estimada com valor 3,1% abaixo da nossa expectativa, sendo estimado em 13.201 megawatts médios. Para a próxima semana, como a expectativa é de redução do acumulado de precipitação para a região, nós realizamos o ajuste no intuito de manter uma carga superior à da semana atual, porém, um ajuste ainda para baixo, visto que a semana em curso também veio com valor abaixo das expectativas. O ajuste tanto na semana 2 quanto na semana 3 foi da ordem de 1,7% para baixo. O ajuste na semana do Carnaval foi semelhante ao da semana 2, no intuito de manter a terceira semana operativa do mês com menor valor médio em relação às demais semanas operativas do mês de fevereiro. E para as semanas 4 e 5, mantivemos o valor original do PMO, não realizando nenhum tipo de ajuste. Com isso, o mês de fevereiro no Subsistema Nordeste está com o valor de 13.444 megawatts médios, nessa primeira revisão semanal, valor 1% abaixo do valor original do PMO, que era de 13.587 megawatts médios. Chegando agora ao Norte, o último subsistema, a semana em curso também veio com uma carga inferior à nossa expectativa na última semana, sendo estimado o valor de 7.404 megawatts médio, valor 3,4%, abaixo das nossas expectativas que havíamos na última semana. Para a próxima semana, como a expectativa é de manutenção do cenário meteorológico, tanto em temperaturas médias quanto em precipitação, nós realizamos o ajuste da ordem de 2,4% para baixo, no intuito de aproximar o valor previsto para a próxima semana do valor verificado na semana atual, o valor estimado na semana atual, E na terceira semana operativa do mês, semana que engloba o Carnaval, nós realizamos um ajuste semelhante ao da segunda semana, no intuito de manter a sazonalidade de uma semana de Carnaval, sendo a semana com carga mais baixa desse mês. E para as semanas 4 e 5, não foi realizado nenhum tipo de ajuste, visto que ainda não temos sinalizações meteorológicas para essas semanas. E totalizando agora o mês de fevereiro no Norte, o novo valor revisto está em 7.528 megawatts médio, valor 1,4% abaixo da previsão original do PMO, que era de 7.635 megawatts médio. Totalizando agora o Sistema Interligado Nacional, a semana em curso bastante impactada pelo subsistema Sudeste Centro-Oeste, está com valor 2,7% abaixo do valor previsto na semana anterior, sendo estimado o valor de 80.489 megawatts médio para essa semana. E para as demais semanas operativas do mês, as semanas 2, 3 e 4, com os ajustes em cada subsistema, resultaram no Sistema Interligado Nacional em ajustes de 1%, 1,4% e 0,9%, todos ajustes negativos na carga revisada nessa primeira revisão semanal. E para a quinta semana operativa do mês, não foi realizado ajuste em nenhum subsistema, portanto, no Sistema Interligado Nacional também foi mantido o valor original previsto no PMO. E totalizando agora o mês de fevereiro, o novo valor revisto para o Sistema Interligado Nacional está em 81.799 megawatts médio,
valor bem próximo da nossa previsão original do PMO, que era de 82.606 megawatts médio, apresentando um desvio da ordem de apenas 1% para baixo. Com isso, finalizo minha apresentação. Fico à disposição para eventuais dúvidas e questionamentos. Com isso, devolvo a palavra a você, Cristiane. Boa tarde a todos. Obrigada, Hélio. Bom, vamos passar então agora para os resultados do PMO, Diana, por favor. Boa tarde, Cristiane. Boa tarde a todos que estão acompanhando essa reunião. Então, dando aqui continuidade, né, vou falar um pouquinho sobre os principais resultados da revisão do PMO de fevereiro, especificamente falando dos resultados para a primeira semana operativa do Horizonte, que começa no próximo sábado e termina na próxima sexta-feira. Antes de entrar de fato nos resultados, vale só ressaltar aqui algumas atualizações que tivemos nessa semana. Então, tivemos a publicação de alguns despachos da ANEEL que eram pertinentes à consideração aqui dentro do processo da revisão do PMO. Primeiro foi o restabelecimento da operação comercial da usina termoelétrica de Uruguaiana. É uma operação comercial temporária até o final desse ano, 31 de dezembro de 24. Mas com a ressalva de que essa usina ainda está sem CVU, então ainda não poderia estar disponível para o sistema. E tivemos também uma resolução da ANEEL, a resolução autorizativa, informando a antecipação do prazo de vigência da outorga da autorização da usina termoelétrica de Curumim, a partir de 31 de janeiro. Então, a partir da revisão 1 do PMO de fevereiro, essa usina não está sendo mais contemplada no DEC. Outra atualização também, especificamente agora dessa revisão, na revisão no DEC do DECOMP, a gente, de acordo com o nível de partida enviada pelo agente, o nível de partida estimado para o início do sábado, que foi de 31,18% do volume útil da usina, considerando esse nível de partida, a gente, então, no DEC do DECOMP já fez o religamento total da segunda casa de força da usina hidrelétrica de Tucuruí. Mas ainda é necessário a gente fazer, né, uma alteração de cadastro ainda lá no DADGE por conta de 2 unidades geradoras que seguem com a operação comercial suspensa. E entrando agora de fato nos resultados, para a primeira semana operativa de 3 a 9 de fevereiro, não é novidade, né? Seguimos com CMO zero em todos os patamares de carga para todos os subsistemas. E nessa semana a gente teve o atingimento de alguns limites de intercâmbio, onde a gente teve o FNS aí sendo obtido seu valor máximo no patamar de carga pesada, e o limite de transferência do norte para o sudeste via bipolo também pegou no patamar de carga pesada, mas na pesada conjuntural, devido a um desligamento previsto para essa semana, e nesse bipolo também pegou na média conjuntural. Dado essa estimativa, essa expectativa de CMO zerado, a gente mantém, então, a geração térmica em função apenas de inflexibilidade, de acordo com as informações recebidas pelos agentes. E para essa próxima semana, a expectativa aí pelo DECOMP é de uma geração térmica em torno de cerca de 5,5 GB. Nessa revisão, estamos comandando um despacho antecipado para as usinas da GNL referente à semana de 6 a 12 de abril. Seguimos com benefício GNL em R$ 0 por megawatt-hora, então sem despacho antecipado para as 3 usinas dessa modalidade de operação. Em termos de energia armazenada, temos um gráfico aqui para cada subsistema, com acompanhamento da energia armazenada máximo de cada subsistema. Tem-se uma linha mais grossa, que é referente aos resultados agora dessa revisão 1, do PMO de fevereiro, e para fins de comparação, umas linhas mais claras também com os resultados da semana passada do PMO. Então, nesse estudo, a gente começou o subsistema Sudeste com 60,7% da energia armazenada máxima, e a expectativa aí, de acordo com o DECOMP, é que a gente finalize o mês de fevereiro com 67,4%. Começamos o estudo com o subsistema Sul em 81%, com a expectativa de finalizar o mês de fevereiro em 59,5%. No Nordeste, começamos com 56,4% e a expectativa é fechar 29 de fevereiro com 68,2%. E, por fim, subsistema Norte, começando com 54,4%, com a expectativa de fechar o mês em 90,3% da energia armazenada máxima. Nesse gráfico também é possível observar a dispersão aí de todos os cenários por mês de março. Fica aí no gráfico também para a futura consulta. Para a próxima semana operativa, recebemos uma novidade aí da oferta de importação, especificamente falando da oferta enviada pela Enel para a Argentina. Até semana passada viemos recebendo 4 blocos ofertados, para essa semana foi ofertado apenas um bloco, no valor de R$ 1.367,34 por megawatt-hora, um bloco totalizando um montante de 800 megawatts médios em todos os patamares de carga.
Para o Uruguai, a gente recebeu a oferta do BTG Pactual, mantivemos a oferta aí de 5 blocos, com preços variando aí em torno de 523 até uns R$ 2.000 por megawatt-hora. Entrando agora nas intervenções energéticas relevantes para a próxima semana operativa, de 3 a 9 de fevereiro, lembrando sempre o critério de relevância, né? Então a gente traz para essa reunião intervenções em unidades geradoras que possam alterar algum limite sistêmico ou intervenção em unidades geradoras de usinas de grande porte. Então, no subsistema Sudeste, Centro-Oeste, a gente tem um destaque aí para a usina hidrelétrica de Capivara e São Simão. Capivara tem uma manutenção corretiva na chave seccionadora da unidade geradora 3, que está prevista para o dia 3 de fevereiro, e para São Simão, uma manutenção na unidade geradora 5 no dia 4. No subsistema Norte, temos o destaque para a manutenção preventiva da unidade geradora 1 de Serra da Mesa no dia 4 de fevereiro, e a manutenção na unidade geradora 3 de Tucuruí no dia 4 também. No subsistema Sul, temos o destaque para a unidade geradora 1 da usina hidrelétrica de Governador Jaime Canet, que está prevista para o dia 3, no período de 3 a 4 de fevereiro, a unidade geradora 2 de Salto Osório no dia 4 de fevereiro, e a usina hidrelétrica de Governador José Richa, que está com previsão aí de serviços diários para a limpeza de grade das unidades geradoras. São serviços diários do período de 2, já começou hoje, a 1 hora, do dia 2 até o dia 9 de fevereiro, sempre no período de 3 da manhã até 1 hora da tarde, para todas as unidades geradoras. E para finalizando aqui no Nordeste, a gente não tem nenhuma intervenção relevante para essa semana. Só tem um recado adicional aqui para passar para vocês, que é referente à reunião mensal de coordenação das manutenções das unidades geradoras, que em função do feriado aí, tivemos uma alteração. A gente já tinha avisado na última reunião de coordenação também, mas fica aqui só o lembrete de que em função do feriado do Carnaval, excepcionalmente nesse mês, teremos alguns ajustes aí nas datas da reunião. A reunião costuma acontecer na quinta-feira da semana anterior do PMO, e mais nessa semana, nesse mês especificamente, a reunião vai ser na própria semana do PMO, na segunda-feira, às 9h30. O horário está mantido, vai ser dia 19 de fevereiro, então, na segunda-feira do PMO. E o prazo para o envio dos arquivos, para o ONS receber os arquivos e fazer as análises das manutenções, o prazo considerado será os envios até às 17 horas do dia 9 de fevereiro. Então, Cris, aqui eu encerro aqui as apresentações referentes à gerência de programação mensal e fico à disposição para eventuais dúvidas que possam surgir. Obrigada. Obrigada, Diana. Bom, então com isso a gente encerra, né, o segundo bloco, a gente vai fazer um intervalinho, ver as perguntas aqui e a gente volta. Obrigada. Volta para o terceiro e último bloco, a respeito das perguntas, a pergunta do Alessandro sobre a importação feita do Uruguai, o Tiago vai responder durante a apresentação dele, tá, Alessandro? A pergunta da Log Energia sobre o desvio da previsão de geração eólica e a geração observada, não tem nenhum colaborador aqui da PEM para responder essa pergunta imediatamente. Então, eu solicito, Lucas, que você faça essa solicitação via a Central de Relacionamentos, informando que na reunião do PMO, do semanal, você fez essa pergunta e gostaria de saber qual é a razão. Tá bom? Vou te pedir esse favor. Obrigada. E a última pergunta, até agora, é do Alessandro também, da Petrobras. Prezados, observei que a partir do dia 22/1 houve uma redução da carga devido à queda de temperatura, o que mostra que a refrigeração tem bastante impacto. É possível determinar qual o percentual de crescimento da referente à questão econômica? O Douglas vai responder. Boa tarde, Cris. Boa tarde a todos. Alessandro, é possível sim, mas acaba que nós rodamos esse estudo com uma série de carga mensal, que é aquela carga ajustada que nós apresentamos em todas as reuniões do PMO e também nós disponibilizamos através dos nossos boletins. Eu aproveito aí para divulgar também um boletim, para quem não sabe, mensalmente nós divulgamos um boletim falando a respeito da carga verificada do mês anterior, e lá apresenta toda a análise, né, a respeito do crescimento da carga e também do crescimento da carga expurgando os fatores fortuitos e não econômicos sobre ela, né, que seria a carga ajustada, e nós realizamos todos esses comentários através desse boletim na série mensal, tá bom?
peço só que espere mais um pouquinho, que no próximo PMO aí nós vamos fazer essa análise falando a respeito do mês anterior, e se Deus quiser também a gente consegue falar um pouco a respeito desse mês aí para te agradar, Alessandro. Era isso, Cris. Obrigado pela atenção de todos. É contigo, Cris. Obrigado. Obrigada, Douglas. Bom, então a gente vai passar aqui para a apresentação dos limites elétricos e principais intervenções elétricas, que vai ser realizada pela Laura. Laura, por favor. Obrigada, Cristiane. Boa tarde, pessoal. Vou começar aqui a compartilhar. Bom, pessoal, falando então sobre os limites elétricos com impactos na programação e as principais intervenções com restrições eletroenergéticas, a gente começa na área Minas Gerais pelo desligamento da barra B2 da subestação de Arinos 2, 500 kV, das 7h30 do dia 3 às 17 horas do dia 4. O desligamento é para as obras de integração do complexo solar Arinos e para que o sistema suporte dinamicamente as contingências no setor de 500 kV de Arinos, a gente solicita programar e manter durante a intervenção o fluxo Nordeste-Sudeste entre menos 3.700 megawatts e mais 6.000 megawatts, o recebimento do Sudeste-Centro-Oeste entre menos 3.400 megawatts e mais 9.800 megawatts. Próximo desligamento também na área Minas Gerais é do reator E9 e da seção de barra 2 da subestação de Arinos, das 22 horas do dia 5 às 8 horas do dia 6, também para as obras de integração do complexo solar Arinos. E para que o sistema suporte dinamicamente as contingências nesse setor de 500 kV, a gente solicita manter, programar o fluxo Nordeste-Sudeste entre menos 3.700 megawatts e mais 6.000 megawatts. Também o recebimento do Sudeste Centro-Oeste entre menos 3.400 megawatts e mais 9.800 megawatts. Já na área Norte e Nordeste, nós temos o desligamento do disjuntor 706 da subestação Serra da Mesa 2, 500 kV, das 8h30 do dia 7/2 às 17 horas do dia 9. O objetivo é a melhoria na vedação das fases do disjuntor e para que o sistema suporte dinamicamente as contingências com falha de disjuntor no setor de 500 kV de Serra da Mesa 2, solicita-se programar e manter o fluxo Nordeste-Sudeste entre menos 3.700 e mais 6.100 megawatts, recebimento Sudeste-Centro-Oeste entre menos 3.400 megawatts e mais 1.000 megawatts, e o fluxo Serra da Mesa menor que 4.200 megawatts. Seguindo na área Norte-Nordeste, temos o desligamento da barra B1 de posições 3, 500 kV, das 8 às 16 horas do dia 8/2, para montagem das vigas nos pórticos para instalação das chaves seccionadoras, e para que o sistema suporte dinamicamente as contingências com falha de disjuntor no setor de 500 kV de posições 3, solicita-se manter recebimento Sudeste Centro-Oeste entre menos 3.300 megawatts e mais 9.500 megawatts. Também manter o fluxo Nordeste-Sudeste entre menos 3.500 megawatts e mais 5.600 megawatts. Ainda na área Norte-Nordeste, temos o desligamento do filtro 20, BF22 500 kV de estreito, das 8h30, começou às 8h30 do dia 29 e vai até às 16 horas do dia 9. O objetivo é realizar uma manutenção preventiva de 6 anos nos equipamentos do filtro, e para que o sistema suporte perdas duplas do bipolo em Xingu, solicita manter o fluxo Xingu estreito menor que 3.500 megawatts e o somatório dos bipolos Xingu menor que 7.000 megawatts, em direção norte para o sudeste. Temos também o desligamento do disjuntor 15C1 da subestação de São João do Piauí, das 6 horas do dia 1º às 11h30 do dia 4. O objetivo é a substituição da vedação dos resistores de pré-inserção das fases desse disjuntor, e para que o sistema suporte contingências múltiplas associadas à falha de disjuntor nessa subestação, solicita-se manter o fluxo Nordeste-Sudeste menor que 5.500 megawatts, fluxo Nordeste-Norte menor que 4.500 megawatts e o fluxo Norte-Nordeste menor que 5.000 megawatts.
Seguindo na área norte-nordeste, temos também o desligamento da linha de 500 kV Ribeiro Gonçalves, São João do Piauí L3, das 0 horas do dia 3 às 6h30 do dia 5, para substituição dos conjuntos dos contatos das seccionadoras e para que o sistema suporte contingências nas interligações Sudeste-Nordeste e Norte-Sudeste, a gente solicita as seguintes restrições: manter o fluxo Nordeste-Sudeste menor que 6.000 megawatts, fluxo Nordeste-Norte menor que 4.000 megawatts e fluxo Norte-Nordeste menor que 5.000 megawatts. Por fim, temos o desligamento da linha de 500 kV Barreiras 2, Rio das Éguas, N5, das 23 horas do dia 3 às 7 horas do dia 5, para a continuação dos serviços de instalação de fase reserva dos reatores da linha em ambos os terminais. E para que o sistema suporte contingências nas interligações Sudeste-Nordeste e Norte-Sudeste, recomenda-se adotar as restrições de fluxo Nordeste-Sudeste menor ou igual a 4.800 megawatts, fluxo na Norte-Sul menor ou igual a 3.000 megawatts e o recebimento Sudeste-Centro-Oeste menor ou igual a 8.000 megawatts. É isso. Agradeço a atenção de todos. Estamos aí à disposição para qualquer dúvida e volto a palavra para você, Cristiane. Obrigada, Laura. Bom, então a gente agora vai para a última parte, que é a política cooperativa. Vou pedir para o Tiago Beato faça a apresentação. Obrigado, Cristiane, pela sessão. Boa tarde a todos, bem-vindos. Vou falar então aqui um pouquinho agora da política cooperativa, né? Dessa última semana, do dia 27 ao dia 2. Primeiro, começar aqui a falar um pouquinho das fontes de gerações que foram acionadas, utilizadas nessa semana. Continuamos ainda com uma boa parte da geração sendo de energia renovável, sendo aqui 66 de hidráulicas, né, e 26 de usinas não despachadas, sendo elas eólicas, MTD, PCH, UFV e pequenas térmicas. Não renovável, né, apenas 7% de geração térmica. Tem um destaque, tem uma redução de hidráulica e um aumento das eólicas. Com relação às térmicas, teve uma redução de aproximadamente 500 megawatts. Fazendo a comparação do CMO montado pelo modelo Decomp com o apresentado pelo modelo D100. O Decomp ficou sempre com CMOs nulos em todos os mercados durante todos os dias, e o D100 teve algumas variações, alguns descolamentos bem pontuais. Um foi no dia 29, no dia 30, desculpa, em todos os mercados, e isso se deve à elevação da carga líquida do mercado, então houve um aumento de CMO na casa de centavos. O outro descolamento aconteceu no dia 29, só no norte. Isso aqui se deve à limitação do fluxo Jurupari-Oriximiná lá na região de Manaus. Ainda falando um pouco do CMO, aqui apresenta um mapa do território nacional do Brasil, e aqui nós vemos aproximadamente 30% de todas as barras elétricas do sistema. Observamos sempre CMOs equalizados, todo o território nacional, e aqui aponta-se uma exceção aqui, que é exatamente na região de Manaus, devido aqui à limitação, exatamente do fluxo que eu acabei de falar, que é o Jurupari-Oriximiná. E aí ele fez uma elevação, mas observe que apesar de ter um esforço aqui de frente, ficaram também tudo aqui entre 0 e 25 centavos, sem nenhuma grande elevação. Olhando agora um box plot, né, para ver as diferenças de CMOs das barras, podemos ver que praticamente não houve dispersão de resultados, os valores ficaram sempre iguais em todas as barras, e observamos alguns outliers, no Sudeste e no Norte. No Sudeste, temos 2 pontos, isso aqui olhando sempre o dia de hoje, né, 2 de fevereiro. O primeiro ponto é que no início, isso aqui se deve a uma elevação, uma limitação do elo de corrente contínua no slide fundo. E aqui no final do dia, uma limitação do fluxo da geração da usina fotovoltaica Sol do Cerrado. Para o norte, esses outliers aqui, que subiram um pouquinho,
são todos decorrentes daquela mesma limitação Juripari-Oriximiná. Desculpa. Partindo agora com a comparação do que o DECEM despachou com o que foi programado no PDP, no pós-DECEM. Olhando aqui a geração hidráulica do dia 27 ao primeiro, olhando as médias, né? Observamos aqui duas complementaridades. A primeira, do norte para o nordeste. As gerações hidráulicas que diferentes, ocorreram as diferenças entre DECEM e pós-DECEM, ou PDP, devido ao Unit Commitment hidráulico, e a baixa disponibilidade de geração do norte ainda. Isso elevou um pouco da geração necessária do nordeste para fechar a carga. Com relação ao sul e sudeste, também existe uma complementariedade aqui. Há uma elevação da geração do sul devido às boas condições, aos reservatórios mais cheios, e isso pôde-se reduzir a geração do sudeste. Mas podem observar que as gerações estão bem próximas, os desvios são mais pontuais. Olhando agora para a geração térmica de todo o SIM, as diferenças de resultados e operação programados foram basicamente de declarações de inflexibilidade dos agentes. Existem dias pontuais aqui, em horários pontuais do dia específico, que houve necessidade para uma segurança de atendimento à região Manaus, atendimento de segurança, o acionamento de alguns megawatts das UTS Mauá, Mauá 3 e Aparecida. Mas a grande maioria dessas diferenças aqui é devido à declaração de inflexibilidade. Olhando para a titulação das usinas térmicas, né, temos aqui um total de aproximadamente 6 gigawatts. Desses 6 gigawatts, 5,2 é de inflexibilidade. Tivemos aqui a exportação, nós vamos falar um pouco mais sobre isso aqui mais à frente. Razão elétrica e óleo de mérito, pouco, mais de aproximadamente 50 megawatts. 50 megawatts aqui, e é exatamente ali por conta da região Manaus. Destaque aqui, repito, né, que houve nessa semana uma redução de meio gigawatt de despacho térmico total, quando a gente compara com a semana anterior. Com relação à resposta-demanda, nessa semana não tivemos acionamento de resposta-demanda, houve sim ofertas, mas não houve nenhum acionamento. Ficamos sempre aqui no zero. Com relação ao intercâmbio internacional, houve intercâmbio tanto com a Argentina quanto com o Uruguai. Para a Argentina, houve um crescimento, né, de intercâmbio, um aumento partindo ali de 600 megawatts, chegando a 1,6. Com relação ao Uruguai, teve um constante aqui desde o dia 29 ao dia 2, aproximadamente 30 megawatts. Só voltando aqui, só para concluir a questão do intercâmbio aqui, para o intercâmbio com a Argentina foi na modalidade operação comercial, enquanto que para o Uruguai foi de devolução, devido a um saldo que o Brasil tinha com eles. Olhando agora o balanço de energia completo, podemos ver aqui no Sudeste com perfil importador de energia, principalmente aqui na carga pesada. Houve uma exploração da bacia do Grande, Paranaíba, Paranapanema e Paraná, isso para atendimento à carga média e pesada, e o acompanhamento hidráulico. A folga de potência monitorada foi alocada preferencialmente na usina Sudeste, tendo as limitações de explotação com o Sul. Enquanto que o Sul, como nós já falamos, eu falei um pouco anterior, teve condições mais favoráveis, ele ficou exportador de energia boa parte do tempo, e houve a exploração aqui da geração hidráulica, em todos os patamares, principalmente ali na média e na pesada. Com relação ao norte, ele foi exportador em algumas partes do dia, boa parte, a partir do segundo metade do dia aqui, e teve atendimentos a curvas, né, de segurança da bacia de São Francisco. Para o norte, exportador ao longo de todo o dia, houve exploração devido à elevação da disponibilidade gradual das bacias, dos rios, né, desculpa, rios Tocantins, Araguari, Jari e Xingu, e as demais usinas ali continuam com a disponibilidade estáveis. Olhando agora um pouco mais para o futuro, para a próxima semana, né, apresenta aqui a previsão de geração eólica por todo o SIM. Existe aqui uma queda no início e depois uma elevação.
essa elevação aqui deve acontecer ali por volta de segunda-feira. E a diferença entre o máximo e o mínimo, aproximadamente 4 gigawatts. Com relação à política curativa para a próxima semana, para o sistema Sudeste e Centro-Oeste, visa-se uma utilização dos recursos do Rio Grande, Paranapaíba, Paranapanema e Paraná, devido à necessidade de atendimento à carga média e pesada, principalmente, e vamos ver uma exploração e geração de corrente de elevação gradual das disponibilidades das usinas do Rio Madeira. Para o Sul, espera-se uma exploração da energia hidráulica para atendimento à carga, respeitando as restrições de fluxo, devido aos limites elétricos vigentes, controle de níveis reservatórios. Para o Nordeste, temos a utilização de recursos vazios de São Francisco, pensando sempre que o atendimento à ponta e a resolução da ANA 2081 e 2017. Por fim, para o Norte, há uma exploração das gerações devido à elevação gradual da disponibilidade, ou seja, as usinas estão ficando mais disponíveis, principalmente nos rios Araguari, Jari e Xingu. Existe uma previsão aqui muito boa de atingirmos a cota de 62 metros da Ugaé do Curuí, e aí isso faz que temos o retorno completo da casa de força 2, e as demais usinas seguem tendência de estabilidade nas suas disponibilidades. Com relação ao atendimento à ponta de carga, a folga de potência monitorada será alocada nas usinas do Sudeste e Centro-Oeste e Nordeste, devido à exploração máxima dos limites do Sul, que estão em condições mais favoráveis. Para fechar aqui, ainda no assunto do atendimento à ponta, há uma previsão de cenário favorável, então há uma baixa possibilidade de despacho adicional para atendimento à carga. Existe possibilidade, mas muito baixa. A previsão é que não tenha adicionamento adicional de término. E com relação ao EVT, não há previsão também de verificação de EVT para a próxima semana. Assim, eu concluo a apresentação da política curativa. Obrigado pela atenção de todos. Tiana, volto a palavra contigo. Muito obrigado. Tiago, já aproveitando, você não quer responder já a questão do Alessandro, poderia explicar a importação feita do Uruguai, se houve custo financeiro, e entrou uma outra pergunta também agora, que eu acho que a gente não precisa voltar, é do Eduardo Fonseca, da CGN Brasil, que você já respondeu parcialmente aí. Ele gostaria de saber se, com o retorno da segunda fase da Casa de Máquinas da UHE do Tucuruí, qual será o procedimento do ONS para o uso. Com relação à importação do Uruguai, né, não teve custo financeiro, isso entrou na modalidade de devolução, era um saldo que o Brasil tinha, então não teve custo de devolução. Tucuruí, a princípio, vai se usar a casa de força toda, lembrando daquelas duas UGs, né, que ainda continuam sem como é que fala, autorização comercial, operação, né, mas a gente deve usar ela sim. Não sei se fui suficiente. Obrigado pelas perguntas. Tiana, volto contigo. Obrigada, Tiago. Bom, gente, então, como não surgiu mais nenhuma questão, as duas últimas foram respondidas, que eram essas do Alessandro e do Eduardo Fonseca, a gente dá por encerrado a reunião semanal. Agradeço a presença de todos e bom fim de semana.